aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu queria começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você tem facilidade para lidar com seus erros? Porque eu não tenho, e é sobre isso que eu decidi falar hoje. Eu tô aqui para botar para fora a minha dificuldade em lidar e em reconhecer os meus erros. E eu espero que esse episódio de alguma forma te ajude ou seja útil para você. Bom, e antes de entrar mais profundamente no assunto, eu queria deixar um recadinho aqui, porque eu tô preparando um especial de fim de ano para falar sobre sentimentos na quarentena. E eu queria pedir a participação de você que tá me ouvindo. Então, se você quiser, eu peço que você me mande um relato das sensações e dos sentimentos que estiveram presentes no seu dia a dia durante essa quarentena. Então, manda lá no Instagram, @botapraforapodcast, pode mandar em texto e também pode mandar em áudio, que eu vou fazer um especial com os relatos que eu receber e também com um pouco das minhas percepções. Então é isso, eu espero que você participe e em dezembro sai o especial, tá bom? Bom, e agora vamos voltar ao assunto do podcast. A ideia de trazer esse tema para o podcast, ela me surgiu depois que eu comecei a perceber que a maneira com que eu lido com os meus erros, ela mudou muito nos últimos anos, mas mesmo assim, mesmo ela tendo mudado, eu ainda tenho muita dificuldade de assumir quando eu tô errada. Eu sou muito teimosa, eu sou uma pessoa assim, que quem me conhece sabe que eu sou teimosa, que eu sou cabeça dura e que eu gosto de impor as minhas ideias. E às vezes nem sempre o que eu tô dizendo tá certo ou é a melhor opção. E é um pouco difícil nesses momentos de que eu tô errada e de que eu preciso assumir o que eu fiz de errado. Pra mim é um pouco complicado. E durante a pesquisa desse episódio eu percebi que não sou só eu que tenho dificuldade. Muitas pessoas no mundo têm dificuldade. E eu vou trazer aqui alguns dados pra mostrar que se você também tem essa dificuldade, você não tá sozinho e eu também não tô sozinha. Durante todo o meu processo de pesquisa pra esse episódio, eu percebi que reconhecer esse erro, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, exige uma certa coragem, porque não é qualquer pessoa que consegue bater no peito e falar: não, eu errei, a culpa é minha, me desculpem, vamos consertar. Muitas pessoas não conseguem ter essa atitude de falar realmente: olha, eu estou errado, eu me equivoquei. Eu diria que pra mim, no âmbito profissional, é um pouco mais fácil de falar que eu tô errada e de assumir por conta das consequências, né, que aquele ato pode ter. Então, eu geralmente não fico jogando a culpa pra outra pessoa quando eu faço algo de errado. Porém, na vida pessoal, nas minhas inter-relações, eu às vezes faço isso. Assumo que, às vezes, eu sou essa pessoa que prefere deixar passar, ou então que é tão teimosa que não quer reconhecer que tá errada. Eu assumo que eu sou essa pessoa. Eu sou assim algumas vezes. E é ruim, né? Eu sei que é muito complicado e que eu preciso mudar. E é talvez por isso que eu esteja gravando esse episódio, pra entender por que é tão difícil reconhecer um erro e lidar com isso. E a conclusão que eu cheguei foi de que talvez seja porque a sociedade em si não expõe assim com tanta veemência reconhecimento de erros. A sociedade, ela tá pronta para apontar o dedo, para mostrar: olha, fulano errou aqui, aqui e aqui. Mas às vezes quando a pessoa assume os erros e tenta mudar, não tem a mesma repercussão do que o fato dela ter errado. E talvez seja isso um dos fatores que criam na gente esse receio de reconhecer que tá errado, de assumir a culpa em alguns momentos. A gente sabe que é importante, que faz a gente evoluir, que faz a gente crescer, mas talvez o fato dessa pressão para sempre acertar, para ter sucesso, para não falhar, faça a gente ter um pouco desse medo, desse julgamento das outras pessoas quando a gente assumir uma falha nossa, quando a gente abaixar a cabeça e dizer: não, eu errei, e se mostrar vulnerável, né? Porque, de certa forma, assumir um erro é colocar a cara a tapa e falar: nossa, eu errei e isso aqui precisa ser melhorado. Então, eu acho que talvez seja isso. Mas que também possa ter a ver, né, com o fato da nossa criação, de que às vezes a gente não é ensinado a reconhecer o erro, às vezes a gente não é ensinado também a lidar com esse tipo de coisa, a gente prefere sempre deixar ou pra debaixo do tapete ou jogar a culpa em outra pessoa. Então isso talvez também possa dificultar o nosso processo de entender e de reconhecer e de lidar com erros, falhas e toda essa parte mais obscura, digamos assim, né, da nossa vivência, da nossa vida. Talvez seja isso, eu não sei, eu tô aqui falando
falando, mas também são apenas percepções minhas, eu não sou especialista. Mas também tem alguns outros tipos de erros, né? Porque tem os erros mais bobos, erros que a gente comete assim no dia a dia, né? Aí tem uns erros mais sérios, que são mais complicados, que não assumir esse tipo de erro pode ter consequências. Também tem aqueles erros que a gente comete porque a gente ainda não tem experiência suficiente, então a gente, sei lá, sai da nossa zona de conforto, faz uma coisa nova e erra. E esses tipos de erros, eles são muito bons pra gente aprender, né? Porque conforme a gente tá vivendo coisas que a gente não viveu ainda, a gente não tem experiência, então a gente não sabe se vai acertar ou se vai errar. Então esse tipo de erro, eu acredito que faça a gente amadurecer, que seja muito bom você ter esse tipo de erro. Posso parecer estranho falar que seja bom errar, mas eu acho que esse tipo de erro, de quando você tá saindo da sua zona de conforto, tá fazendo coisas que podem te acrescentar na vida, esses erros são importantes, esses erros te fazem evoluir, te fazem aprender. Mas alguns outros tipos de erro, algumas coisas que você sabe que tá errado e que você ainda assim faz, aí é complicado, né? E também, você errou uma vez, você aprendeu, você errar de novo, como dizem por aí, é burrice. Não dá pra ficar fazendo isso também. E aí você reconhecer que você tá cometendo esse mesmo erro várias vezes, talvez possa te ajudar. Porque você pensa, nossa, eu errei aqui, todas as vezes foi a mesma coisa, eu preciso reconhecer que tem alguma coisa errada comigo, né? E uma outra coisa que eu queria falar, que durante essa pesquisa desse episódio eu encontrei uma frase que me tocou muito e que talvez isso seja, como eu poderia dizer, é um dos motivos da gente ter dificuldade de assumir o erro. A frase diz assim: a gente precisa se reconhecer como alguém que errou, não como alguém que é um erro. E depois que eu li isso, eu comecei a pensar, e realmente, às vezes a gente pensa muito, nossa, eu sou uma merda, eu não faço nada certo, tudo dá errado, eu sou um completo erro. E isso é muito equivocado. Porque todo mundo vai errar. Se tem uma pessoa nesse planeta Terra que ainda não errou, ela vai errar. Isso é fato. Não tem como você crescer, como você viver uma vida inteira sem cometer um erro. Nem que seja a coisa simples, mas todo mundo vai errar. Ninguém é dono da razão, ninguém é perfeito. E agora eu queria falar um pouquinho sobre o estudo que eu encontrei, né, que fala sobre os erros. E ele foi realizado, esse estudo, por pesquisadores de 2 universidades americanas, pela Universidade da Califórnia e pela Universidade de Nova York. E ele revelou que o fato da gente não assumir os nossos próprios erros está relacionado à nossa personalidade. E também não assumir esses erros diminui o nosso potencial de crescimento. Então essa pesquisa apontou esses dois fatos, que não assumir os erros está relacionado à nossa personalidade e que isso diminui o nosso potencial de crescimento. E para chegar a essas conclusões, eles analisaram milhares de perfis de pessoas diferentes e eles tentaram identificar dentro desses grupos tipos de personalidades dominantes, segundo as reações que as pessoas tinham aos erros, né, diante dos erros cometidos. E eles chegaram a uma estimativa de que 70% da população possa ser classificada dentro de 3 principais grupos, de acordo com as reações aos erros. O primeiro grupo é o grupo das pessoas que cometem um erro e que ignora as responsabilidades e tenta atribuir esse erro a uma outra pessoa. Ou seja, esse grupo aqui é o grupo das pessoas que sempre joga a culpa pra cima de alguém e que se vitimiza diante daquela situação. O segundo grupo que eles encontraram é o das pessoas que não culpam ninguém, mas que também não veem algo de errado. Então essas pessoas, por mais que outras pessoas mostrem provas pra elas, elas são incapazes de reconhecer que ali tem um erro. E elas não conseguem lidar com a culpa e nem estão dispostas a reconhecer. Então, tipo, a pessoa, por mais que você mostre, olha, isso aqui tá errado, por isso, a pessoa não reconhece que ali tem um erro. Esse é o segundo grupo. E o terceiro grupo é formado pelas pessoas que são capazes de reconhecer esse erro e que também estão dispostas a corrigir e a melhorar. E dentro desse terceiro grupo, eles pontuaram que também existem pessoas que, além delas assumirem o próprio erro, elas acabam assumindo os erros dos outros. Então, tipo, ela tem um excesso de reconhecimento de erro, digamos. Ela assume o dela e ainda assume das outras pessoas. Que às vezes são essas pessoas que acabam levando lá do primeiro grupo que joga a culpa no outro, essa pessoa aí desse grupo aqui, ela recebe essa culpa e aceita de boa. Então a gente tem, né, esses 3 grupos que eles apontaram. Dentro de qual grupo você tá? Eu acho que eu tô ali um pouquinho no segundo e no terceiro. Tô metade. Tô tentando conseguir, né, assumir mais os meus erros, a reconhecer as minhas culpas, mas eu ainda às vezes ignoro. E uma outra coisa também que eu queria deixar aqui é que depois de pensar e de pesquisar e de tentar analisar de toda a minha preparação aqui para esse episódio, eu percebi que é muito difícil reconhecer erros, encarar essas falhas dependendo do contexto em que elas foram cometidas é um processo
processo muito doloroso. Porque às vezes envolve mais do que simplesmente falar, nossa, a culpa é minha. Tem toda uma coisa por trás, todo o medo do julgamento das pessoas, que as pessoas vão ter se você assumir esse erro, da sua percepção de valor, às vezes pode ser diminuída se você pensa, né? Às vezes você acredita que seu valor vai diminuir se você assumir um erro. Então tem todo um processo aí que precisa ser analisado e que eu não sou capaz de analisar, não vou me pôr nesse lugar. Mas, né, reconhecer um erro é o quê? É uma oportunidade pra gente melhorar, pra ressignificar algumas das nossas atitudes e também pra crescer como indivíduo. Foi a essa conclusão que eu cheguei depois de pesquisar esse tema. É isso. Agora vamos às quadras do podcast. Bom, o primeiro quadro é o Joga na Roda. Como vocês sabem, é o quadro onde vocês participam. Pode mandar pergunta, crítica, sugestão, mandar um comentário, um desabafo, um pedido de ajuda, o que você quiser. É só ir lá no @botaprafora_podcast no Instagram, me mandar, que eu trago aqui pra este quadro do podcast. O segundo quadro é o Pronto Falei, que é o quadro de dicas, indicações e coisas legais que eu encontro por aí. E hoje eu vou indicar pra vocês um livro. O nome do livro é Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso. É um livro da Ruth Manos, de crônicas, e é muito legal, gente. Eu li esse livro rapidinho, assim, é muito divertido de ler. É isso. Eu espero que você tenha gostado do episódio, que tenha feito algum sentido. Um beijo, até o próximo. Tchau!